Eu gostaria nesta tarde de falar-vos sobre esta expressão que nós lemos na Palavra de Deus no livro de Êxodo 22, 21. Êxodo 22, 21. Se porventura não acompanharem, conseguirem acompanhar a leitura da Palavra de Deus, eu tenho as passagens aqui expostas. Da última vez foi mesmo muito complicado, porque eu li dezenas e dezenas de passagens quando falei das boas notícias para os perdidos e não para os salvos, boas notícias para os ímpios, não para os piedosos. Eram mesmo muitas passagens. Hoje dei essa mensagem novamente nas fontainhas e dessa vez eu pus as passagens todas. Deu algum trabalho, mas assim, para citar muitas passagens de uma assentada é difícil estar a folhear a Palavra de Deus no espaço de 40 minutos, a ver essas passagens todas. Mas esta passagem, eu gosto muito deste versículo em que o Senhor está a dar, é dos primeiros mandamentos que nós lemos, é logo no livro de Êxodo 22, os 10 mandamentos é em Êxodo 20, não é? E o Senhor diz: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eles tinham estado na terra do Egito, tinham sido oprimidos, sabiam o que era ser maltratado, sabiam o que era estar numa terra que não era a deles, e por isso mesmo eles deviam ter o cuidado de não afligir, nem oprimir, nem se aproveitar do estrangeiro, porque eles tinham sido estrangeiros na terra do Egito. E ele reforça esta ideia no capítulo seguinte e diz assim: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Vocês sabem o que é estar nesta situação. E é muito à volta desta ideia que eu vos quero falar hoje. De nós, quando passamos por uma determinada situação, nós aprendemos algo, particularmente com as ocasiões más da vida, com os acontecimentos que nós reputamos por negativos. Nós podemos tirar algo de bom dali, que é o poder ajudar outros que passam ou que possam vir a passar pela mesma situação. E o Senhor ainda vai mais longe. Ainda diz assim: quando vocês estiverem a fazer a vindima ou as colheitas, dizia assim: semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O povo de Israel era muito dado a aproveitar-se dos outros. E o Senhor, por vezes, tem de dar certas leis, mesmo para eles não se aproveitarem. E nós sabemos que a história diz-nos que quando houve um período em que, penso que não estou a dizer nada de errado, que quando a Igreja Católica proibia o uso de usura, ou seja, de emprestar dinheiro com juros, os judeus não tinham esse problema e emprestavam e enriqueceram muito à conta disso. Os judeus tinham muito este hábito de verem uma oportunidade em tudo. E eles podiam aproveitar-se dos outros. O Senhor até fala, quando refere as leis sobre o jubileu, também dá ali umas indicações: olha, isto é assim, mas não te aproveites. Porque eles eram muito de se aproveitar. Então o Senhor dá leis para o povo, sabendo a dificuldade que era passar por uma situação adversa como estar no estrangeiro, estar numa terra onde eram oprimidos, onde eram maltratados, onde não estavam longe de casa. Eles sabiam isso e, portanto, era a obrigação deles não pagar na mesma moeda aos outros, mas sim tratá-los bem. E há alguém que nós lemos na Palavra de Deus que fez isto, até fez mais longe, foi mais longe do que isto. Quem é que foi? Num dos livros mais pequeninos da Bíblia, do Velho Testamento. Não, isto é. Não foi Ruth, fizeram a Ruth, o Boaz. O Boaz, o que é que diz a dada altura? Deixem cair de propósito para ela apanhar. Porque ele sabia que Ruth tinha sido muito boa para Noemi, então ele diz isso aos seus servos. Eram bons princípios. Há pessoas que estão numa situação adversa, vamos dificultar ainda mais a situação. Claro que eu agora, se quisesse falar
com uma motivação política, eu aproveitava e dizia, vinha agora falar da imigração e que nós devemos acolher os estrangeiros. Claro que não vamos maltratá-los, não nos vamos aproveitar deles, como alguns fazem. E nós vemos que às vezes até são os próprios da nacionalidade deles que aproveitam a vinda de alguns que estão numa situação desfavorável e aproveitam-se deles. Mas não é tanto por aí que eu quero ir. Quando passamos por situações adversas, isso deve levar-nos a várias coisas. Deve levar-nos, primeiro, a não maltratar ou julgar quem passa pela adversidade. Nós sabemos o que é ter passado por aquela situação difícil. Porquê? Porque nós conhecemos o coração do estrangeiro, porque fomos estrangeiros na terra do Egito. Eu quando digo que estrangeiros fomos na terra do Egito, não é que fomos lá passar férias, não é isso, não é isso que eu quero dizer. Se calhar seria bom, mas não é isso. Nós já passámos por lá e, portanto, nós conhecemos o que é aquela situação. E não vamos agora maltratar, não vamos julgar, falar até com desdém para com quem está a passar por uma situação pela qual nós já passamos. Porque às vezes é preciso passar por elas para nós podermos dar o valor. Sentir a dor deles, eu sinto a tua dor, eu sei o que é isso, e podemos ser mais sensíveis às suas dificuldades. Que se calhar não seríamos tão sensíveis se não tivéssemos passado. E não ficarmos de braços cruzados, ajudarmos, darmos o passo de ir em auxílio deles. E isto é o que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 1. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que nós fiquemos consolados também, mas para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E é muito importante aqui uma coisa. Esta consolação vem de Deus. Mesmo que nós não tenhamos encontrado nos nossos irmãos ou nas outras pessoas um conforto, uma consolação, isso não deve ser motivo para nós agora termos uma atitude de quando foi comigo ninguém me ajudou, portanto agora os outros que se desenrasquem como eu fiz. Não, devemos ter uma postura de tratar bem o estrangeiro, porque nós conhecemos o coração do estrangeiro, porque fomos estrangeiros na terra do Egito. Esta passagem nós lemos em 2 Coríntios 1. E nós temos alguns exemplos negativos na história e na sociedade. Ainda agora vos falava daqueles imigrantes que já estão estabelecidos, principalmente aqueles indostânicos da Índia, do Nepal, do Bangladesh, que vêm para aqui para Portugal, e alguns já estão cá há algum tempo, e então depois aproveitam-se daqueles que cá chegam e não sabem bem como se movimentar, eles aproveitam-se financeiramente deles. E há pessoas que o fazem. Há vítimas de abuso sexual, sofreram abusos em crianças, e depois quando chegam a adultos, o que é que fazem? Fazem o mesmo a outros. Alguns exemplos negativos. Pessoas que foram vítimas de bullying e depois quando já estão na moda de cima, o que é que fazem? Maltratam outros. É extraordinário, mas houve escravos que obtiveram a sua liberdade e depois o que é que fizeram? Foram donos de outros escravos. Havia guardas nos campos de concentração, chamados capos, que eram judeus, alguns deles, e oprimiam outros judeus. Ou seja, era de certa forma um elo de ligação entre os nazis e os judeus, mas também os oprimiam. E nós vemos mesmo isso na nação de Israel, no Egito, que havia alguns maiorais que também não eram propriamente bons para os seus irmãos. Aproveitavam-se da sua condição de maiorais sobre eles e também não eram tão bons quanto isso para os seus próprios irmãos. Eu vi há pouco tempo o filme, ou seja, ter visto se calhar há 60 anos, alguns, os 10 Mandamentos, em que eles exploram bastante esta ideia, porque há lá um judeu que é muito mau. Claro que tudo o que é mau é canalizado para aquela personagem e ele de facto oprime os seus irmãos, está do lado dos egípcios. Mas também temos alguns exemplos positivos. Também temos imigrantes estabelecidos aqui em Portugal ou noutros países
e que ajudam aqueles que chegam. Ou até, às vezes, ex-imigrantes. Porquê? Porque uma pessoa que, imagine, uma pessoa que esteve em França, ou na Suíça, ou nos Estados Unidos, ou assim, num país diferente do nosso, e volta para cá, quando vê outros a chegar cá e um bocado desorientados, eles conhecem o coração do estrangeiro, porque eles já foram estrangeiros na terra do Egito, e por isso, muitas vezes, ajudam outros. Esta menina, já é uma senhora com quase 30 anos, a Malala Yousafzai, foi baleada. Ela vivia, acho que ainda vive, no Paquistão, e onde domina a religião islâmica, e ela, por defender a educação das meninas, crianças, sexo feminino, foi baleada. Porque é um sacrilégio alguém querer que as mulheres aprendam. Então, o que é que ela fez? Depois daquela experiência, quando estava em segurança, podia pensar, olha, não quero mais saber disto, vou viver a minha vida tranquilamente. Não. Criou um fundo e agora ajuda outras meninas que passam pela mesma situação difícil pela qual ela passou, para que elas possam estudar. Temos esta senhora, que eu não me identifico muito com certas coisas dela, mas é o Oprah Winfrey. Mas ela teve uma infância muito difícil. Viveu na pobreza, sofreu abusos por parte de um tio, imaginem. O que é que ela fez? Criou uma fundação que procura ajudar outras mulheres jovens que passaram pela mesma situação de pobreza e de exclusão social, para que elas possam subir na vida. Porquê? Porque ela conhece o coração do estrangeiro, porque foi estrangeira na terra do Egito. Este homem, podem dizer que é menos homem do que a maioria de nós homens, porque obviamente faltam-lhe 2 braços e 2 pernas. Nick Vujicic nasceu sem membros. E o que é que ele fez? Em vez de se entregar ao desânimo, à revolta, ele procura usar a sua experiência para ajudar outros. Criou uma associação, Vida Sem Membros, e procura motivar as pessoas com deficiência e leva uma mensagem de esperança. Seria bom que ele levasse também a verdade do Evangelho, mas, humanamente falando, mostra que é possível a outros que passam por situações difíceis viver mesmo sem ter membros. Ainda ontem via uma reportagem de um homem paraplégico, sim, porque ele consegue mexer os braços com alguma dificuldade, mas mexe os braços. Apesar disso, tem uma vida profissional até com bastante boa, consegue ter uma empresa e trabalho e até está realizado do ponto de vista profissional. E vai ser eutanasiado na Suíça. Porque acha que a sua vida não faz sentido, como está. Este homem está bem pior, porque ele não só não consegue mexer, como não tem. E este é um exemplo extraordinário. Porque ele sabe o que é viver com adversidade. E, portanto, procura ajudar outros. E certamente dá ânimo a quem passa por uma situação difícil pensar. Ele consegue. Portanto, por que não? Porquê é que eu não consigo? Porquê é que eu não hei de tentar, pelo menos? Esta jovem terá cerca de 20 anos agora. Chloe Cole foi vítima de uma agenda perniciosa, de uma agenda diabólica mesmo, que é tida como direitos humanos pela nossa sociedade. A ideologia transgénero faz acreditar a jovens, no caso dela foi aos 12 anos, fez lá acreditar que ela não era uma rapariga, mas sim um rapaz. Então ela começou a dizer que queria ser rapaz, os pais levaram-no ao médico e os médicos disseram mesmo: vocês preferem ter um filho vivo ou uma filha morta? Diziam-lhe, e os pais queriam o melhor para a sua filha,
Concordaram, ela fez dupla mastectomia, tirar as mamas, não chegou a tirar o aparelho reprodutivo feminino, que é o passo seguinte, e ficou por aí. Isto com 14 anos. Com 14 anos tirou partes saudáveis do seu corpo. Ela acordou para o erro que tinha cometido, está agora a tentar desfazer o que dá para desfazer. Ela costuma dizer: eu não sei se algum dia vou poder ter filhos, mas mesmo que os venha a ter, nunca vou conseguir amamentá-los. Porque ela tomou hormonas e fez coisas ao seu corpo que podem impedi-la de ter filhos. Então o que é que ela faz? Em vez de se enfiar num buraco, e em alguns casos até o que acontece, suicidam-se ou, e daqui a nada, vão ter a eutanásia à sua disposição. O que é que ela faz? Agora virou ativista. Ela aqui está a falar no Congresso americano, há alguns anos foi lá falar sobre a sua experiência, para que outros não passem por lá, porque ela já passou por lá, ela já passou por uma adolescência onde está confusa, e há outras crianças que também estão confusas e que precisam de ajuda. Mas o que é que há disponível para elas? Não sei se sabem, até eu não costumo ir lá ver nada, mas é algo que é do Serviço Público de Televisão, da RTP Ensina, e tem lá vídeos de pessoas trans a dizer que aquilo é tudo uma maravilha e que os professores podem usar nas escolas, porque são conteúdos aprovados pelo Ministério da Educação, penso eu, ou pelo menos estão no RTP, na RTP Ensina, que é uma plataforma dedicada às escolas. E estão lá a dizer que é tudo uma maravilha. Mas o testemunho desta menina não está. E ela agora procura ajudar outros, para que outros não passem pela mesma situação que ela passou. Temos também outro exemplo desta senhora, que provavelmente o nome Norma McCurvey também não me dizia nada. Eu fui procurar como é que ela se chamava, porque eu sabia que o nome dela não era Jane Roe. Jane Roe foi o nome dado a esta senhora na altura em que ela queria abortar, em 1970 e qualquer coisa. E este caso é o chamado caso Roe versus Wade, que levou a que nos Estados Unidos fosse impossível penalizar o aborto em qualquer estado. Esta decisão foi revertida há cerca de 3 anos e agora cada estado decide. Parece que a sociedade, de modo geral, os influencers, aqui em Portugal também, manifestaram o seu repúdio por reverter uma decisão que matou milhões e milhões de pessoas durante 50 anos. São os influencers que nós temos na nossa praça. Pessoas que se indignam por uma decisão que defende a vida. Mas o que é que esta mulher fez? Esta mulher, na altura, não abortou. Ela foi usada por uma advogada para levar aquele caso até ao Supremo Tribunal americano, que sabia como é que funcionavam as coisas e tinha algo em vista, que era mudar a lei, mudar as práticas do aborto nos Estados Unidos. Ela não chegou a abortar porque a decisão demorou bastante tempo e não conseguiu ter, entre aspas, sucesso durante o tempo da gestação, e deu filho para adoção, e agora, percebendo o mal que fez, tornou-se ativista pró-vida. Ou seja, agora procura batalhar para que mulheres que passem pela mesma situação que ela passou, mulheres que pensam que o melhor para elas, imagine, o mundo até diz, melhor para elas e para o filho é a morte do filho. Ela procura mostrar: eu já passei por lá, eu sei o que é isto, e não tem de ser, o aborto não tem de ser solução, mas é a única solução que agora se dá. Esta senhora, Ana Nunes, tinha uma filha com diagnóstico de cancro e
E na altura era muito difícil mudar toda a sua vida para ir para Lisboa, onde havia tratamentos, as dificuldades logísticas, as dificuldades emocionais, até económicas. Ela passou por isso tudo. Na altura, se calhar, não teve muita gente que a ajudasse. Então, o que é que ela fez? Criou a Associação Acreditar, que ajuda outros pais que estão na mesma situação. E é muito importante, quando alguém passa por uma situação adversa, e nós vemos muitos exemplos positivos, é tentar encontrar algo, canalizar as suas forças para algo, até criar uma fundação, ou uma bolsa, ou um fundo, que possa ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação. E há um exemplo português, os pais desta jovem repórter, a Marta Louro, que costumava estar na CMTV no trânsito, falar da hora de ponta, dos acidentes que havia na zona de Lisboa, e por ironia do destino, numa deslocação de um sítio para o outro, lá em Lisboa, ia de moto com o repórter de imagem e foi abalroada e morreu. Os pais procuraram canalizar as suas forças para quê? Não para se revoltarem, se bem que eu não consigo imaginar a dor de perder um filho de uma forma trágica, mas eles criaram uma bolsa que agora ajuda jovens jornalistas, ou seja, jovens que estão na mesma situação dela, a facilitar o trabalho, a sua carreira enquanto jornalista. E temos ainda mais alguns exemplos positivos. Eu gosto muito deste. Eu andei à procura de exemplos de pessoas que estiveram numa determinada situação, conseguiram ultrapassar essa situação, tiveram a sua liberdade, mas decidiram, não, eu quero ir lá outra vez, eu quero ajudar os que ficaram para trás. E nós ficamos emocionados quando vemos em filmes, e por vezes são retratos de histórias reais, por exemplo, de um soldado que vê os seus companheiros a cair, até podia ser libertado, até podia fugir e safar a sua pele, mas o que é que ele faz? Volta para trás para ver se consegue salvar outros, e alguns, por vezes, nesse esforço ficam para trás. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo alemão. Se olharem para a data de nascimento e para a data em que ele morreu, percebemos duas coisas. Viveu muito pouco tempo, apenas 39 anos, e morreu em 1945, que é o ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial. Isto faz todo sentido. Ele conseguiu escapar da Alemanha nazi para os Estados Unidos, foi convidado para dar aulas no seminário teológico, porque ele era um teólogo, seria um crente, penso eu, apesar de... já explico. Ele, então, foi para os Estados Unidos. Quando rebentou a guerra, ele estava nos Estados Unidos e podia ter ficado lá, a tentar ajudar à distância. Mas o que é que ele fez? Voltou para a Alemanha, opôs-se ao regime nazi, participou numa tentativa de assassinato do Hitler, ajudou vários judeus e acabou executado. Acabou morto. Valeu a pena? Eu penso que sim. As pessoas que ele salvou certamente dirão que sim. E ficam para sempre gratas. Porque ele sabia o que era viver debaixo da opressão do regime nazi. E por isso mesmo quis ajudar outros. E este exemplo da Harriet Tubman foi escrava durante muitos anos e depois conseguiu a sua liberdade. E em vez de, quando conseguiu a sua liberdade, porque na altura havia duas regiões nos Estados Unidos, a do Sul que era pró-escravatura, a do Norte em que não havia a escravatura, e isso é que levou à Guerra Civil Americana. Ela conseguiu escapar do Sul para uma zona onde não havia escravatura, onde ela podia ser livre. E ela, em vez de ficar lá ou tentar fazer pressão junto dos governantes para acabar com a escravatura, o que é que ela fez? Voltou 13 vezes ao sul
Para quê? Para ajudar a salvar outros escravos. Porquê? Porque ela tinha sido estrangeira na terra do Egito e por isso conhecia o coração do estrangeiro. Mas temos exemplos bíblicos. Mal era se não tivéssemos exemplos bíblicos, e temos vários. Temos David. David foi perseguido por Saul. Sabia o que era não ter a certeza de como é que ia ser o dia seguinte. Não saber se algum dos seus colegas o ia atraiçoar. Ele dizia a Jonatas: há apenas um passo entre mim e a morte. E quando ele estava na mão de cima, estava numa posição boa, porque ele depois foi rei, o que é que ele fez? Usou de beneficência para com Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul. E certamente, eu estou convencido disso, de que Mefibosete tinha medo do que lhe ia acontecer. Quando Davi o manda chamar, eu não sei que tipo de histórias é que ele ouvia acerca de Davi, não sei se seriam positivas. Há algumas pessoas da família de Saul que nunca viram bem o Davi como sendo rei, né? Até houve um irmão de Jonatas que tentou ser rei, portanto não foi assim tão fácil quanto isso. E provavelmente Mefibosete ouvia falar mal de Davi. E quando dizem: olha, Davi te mandou chamar por ti, ele pode ter pensado: estou tramado. Fugi enquanto pude, apesar de não conseguir caminhar, porque ele era aleijado de ambos os pés. E quando chega à presença de Davi, Davi diz: não temas, porque de certo usarei para contigo de beneficência. Davi sabia o que era viver amedrontado, com medo do que lhe podia suceder, e por isso ele tratou bem a Mefibosete. A viúva de Sarepta, ela sabia o que era passar necessidades. E foi exatamente esta mulher. Ela não tinha nada. Os planos dela eram apanhar lenha, cozinhar, comer e morrer. Não tinha mais nada porque estava mesmo no fim da linha. E foi esta mulher que Deus usou para ajudar o profeta Elias. A viúva pobre, que o Senhor fala dela em Lucas 12. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha. Ela sabia o que era viver com pouco. E por isso ela queria ajudar os necessitados. Extraordinário exemplo. E o bom samaritano? O bom samaritano sabia o que era ser desprezado pelos outros. O que era viver à margem da sociedade. O que era ser rejeitado e maltratado pelos escribas, pelos fariseus, pelas pessoas de destaque na sociedade. E foi exatamente este homem que, quando viu um judeu estendido no chão, depois de ter sido assaltado e deixado a morrer, foi exatamente este que o ajudou. Porquê? Porque ele conhecia o coração do estrangeiro, porque tinha sido estrangeiro na terra do Egito. Os macedónios, os filipenses, apesar da sua profunda pobreza, deram voluntariamente para ajudar os necessitados. E vamos ler esta passagem, senão vocês dizem: então Daniel, lê uma passagem e depois é só citar assim de cor. E vamos ler aqui esta passagem. Eu vou começar a ler. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza, reparem, profunda pobreza, abandonou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou seja, eles deram ainda mais do que aquilo que podiam, do que aquilo que era razoável e sensato dar. Deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Eles ajudaram. Os macedónios sabiam o que era viver com muito pouco. E quando ouviram que havia outros crentes a passar necessidade, eles foram ajudar. É costume dizer, não sei se há dados estatísticos que o confirmem, que muitos dos que dão para o Banco Alimentar contra a Fome e essas outras associações não são os muito ricos.
São aquelas pessoas remediadas, que sabem o que é ter de contar os tostões para chegar ao fim do mês. Mas como eles pensam, eu consigo viver com menos um bocadinho, portanto eu vou ajudar. Mas por vezes os que são muito ricos ainda não têm que chegar. E por isso não podem abrir mão do que têm, infelizmente. Mas estes abriram mão do que tinham. E quando Paulo precisou, Paulo diz, quando escreve aos Filipenses, ele diz: nenhuma outra igreja me ajudou. Nenhuma, deixem-me ver, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. No início do Evangelho, só eles. Os coríntios, que alguns deles eram ricos. Eu também via pobres, só que eles não ajudavam os pobres. Os pobres passavam fome. É que nós lemos isso na carta que Paulo escreve aos coríntios. Havia ricos em Corinto, mas quem é que foi ajudar? Foram os filipenses. Eu não sei como é que eles se sentiriam ao ouvir esta carta. Devem ter sentido as orelhas a arder quando ouviram estas palavras de Paulo. E eu acho extraordinária esta expressão. Pedindo-nos com muitos rogos. No versículo 4. A graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. O que vemos na palavra de Deus, o bíblico, é quando diz respeito a ofertas, o que é bíblico é pedir muito. Pedir muito, muito, muito. Pedir muito para quê? Para receber? Não, para dar. Infelizmente vemos poucos a pedir para também poder contribuir. É triste, mas é a realidade. Mas estes filipenses pensavam ao contrário do que pensa a generalidade das pessoas e mesmo a generalidade dos crentes. Paulo sabia o que era ser hostil para com o Evangelho. Quando ele encontrava alguém que não queria ouvir a palavra de Deus, que resistia à palavra de Deus, Paulo podia identificar-se com essa pessoa. Paulo podia pensar: eu já fui esta pessoa. Eu fui esta pessoa durante anos. E portanto ele podia pensar: não há casos perdidos. Não venham cá falar de casos perdidos, porque se havia um caso perdido era eu. E eu acho que em Efésios 20, acho que é Efésios 19, ou Efésios... Não, Efésios claro que não é. Atos 19 ou 20, acho que é 19. É quando Paulo está em Éfeso, por isso é que eu estava a falar de Efésios 20. Mas em Atos 19, nós vemos que a multidão de Éfeso se juntou num teatro e queriam fazer mal a Paulo. E Paulo, quando soube que havia muita gente num determinado sítio e que aquele juntamento estava relacionado com a pregação do Evangelho, e que foi, o que é que Paulo pensou? Eu vou lá. Ele queria ir, só que não o deixaram ir. Podia correr muito mal. Porque ele via aquelas pessoas, e onde eu via pessoas que me querem fazer mal, Paulo via pessoas que eram como ele já tinha sido antes. Ou alguém que se opunha ao Evangelho. E Paulo queria falar-lhes. E por isso ele procurava por todos os meios salvar alguns. Porque ele sabia o que era ser hostil para com o Evangelho. E portanto para ele não havia casos perdidos. E mesmo nós, que já somos do Senhor, devemos perceber, quando vemos pessoas que são hostis para com o Evangelho, pessoas que vivem vidas longe de Deus, claro que não vamos concordar com o seu estilo de vida, mas devemos pensar: eu podia ser aquela pessoa, se não fosse a graça de Deus. E o nosso irmão Sobral, segundo ouço dizer, ele, passando por uma pessoa, por um bêbado, por exemplo, dizia algo como: Viriato, se não fosse a graça de Deus, tu podias ser aquele bêbado. Se não fosse a graça de Deus, nós podíamos ser como qualquer outro. Portanto, devemos saber colocar no lugar do outro. Porque nós já fomos aquela pessoa. Ou poderíamos ter sido aquela pessoa se não tivesse sido a graça de Deus.
E acima de tudo, o exemplo máximo, o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que é viver o dia a dia, sendo tentado pelo pecado. E por isso nós temos, diz a palavra de Deus, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Foi tentado, mas nunca pecou. Então, tudo isto para dizer que é fácil nós esquecermos de como foi difícil para nós quando passamos por uma adversidade. E a adversidade pode ser a doença, pode ser dificuldades financeiras, pode ser dificuldades no casamento ou qualquer outro relacionamento, dificuldades no emprego. Quando passamos pela situação e depois até conseguimos sair dela, há tendência para nos esquecermos. Pode haver. E este exemplo de Gênesis 41, talvez não estejam a ver qual é o do copeiro do rei, do copeiro de Faraó, que esteve preso com José. E quando foi solto, devolvido à liberdade, penso eu, terão passado anos até que ele se lembrasse de José. Porquê? Porque os dias da prisão, os dias da adversidade já tinham passado. Então ele não quis saber, não se lembrou mais daqueles que estavam numa situação adversa. Mas muitos dos exemplos que nós vemos, tanto na palavra de Deus como na vida secular, pessoas que, quando se encontraram numa situação favorável, o que é que eles fizeram? Esforçaram-se para ajudar os outros. Passa pela mesma situação. Porque a pessoa que passa por uma situação difícil, o estrangeiro, e eu lhe punha entre aspas, estrangeiro, eu espero que depois de estar a falar disto 40 minutos perceba o que eu quero dizer com o estrangeiro, não é uma pessoa que vem de outro país para aqui, está bem? Aquilo que passa por uma situação pela qual nós já passamos. Essa pessoa precisa não de um dedo apontador para acusar, mas de um braço estendido para ajudar a levantar. Olha, eu sei o que é isso que estás a passar. Eu estou aqui para te ajudar. Deve ser essa a postura. E como eu disse há bocadinho, não deve depender, nós ajudarmos os outros, não deve depender se na altura que nós passamos pela situação difícil, outros nos ajudaram. Porque houve alguém que nos ajudou, houve alguém que nos consolou. O nosso Deus, o Deus de toda a consolação. E Ele consola-nos, mesmo que ninguém se tenha chegado à frente para nos ajudar na hora difícil, Deus esteve lá connosco. Portanto, nós agora devemos procurar ajudar outros. E quem nunca passou por uma situação destas, lembre-se que pode vir a passar, não é? Quem não tem, que espera, como alguns dizem, não é? Quem não passou por elas, há de vir a passar. Ou não, mas pode vir a passar. E depois de passarmos por elas, é que nós muitas vezes aprendemos a dar o valor à dificuldade pela qual os outros passam. Expressões como: eu sinto a tua dor, eu sei que não é fácil, mas sei que Deus te dará forças. Ou eu estou aqui para o que for preciso. Ou apenas não dizer nada e dar um abraço. Porque o abraço de quem já passou pela situação, nem precisa dizer nada. É completamente diferente de uma expressão que eu já vos disse que me irrita solenemente. É alguém que nunca passou pela situação que eu passei. Eu não estou a dizer em particular da minha situação de saúde. Alguém que nunca passou pela situação pela qual eu estou a passar, não sabe o quão difícil é. E dizer: vai tudo correr bem. Isso não traz conforto nenhum. Traz conforto à pessoa que diz. A pessoa que diz fica consolada, porque olha, disse uma coisa bonita, agradável, aquela pessoa vai ficar contente. Não. Um simples abraço de alguém que já passou pela situação pela qual nós estamos a passar, sem um espírito de julgar, de acusar, isto não posso fazer assim, tens de fazer daquela maneira. Porque às vezes nós darmos a nossa... contarmos como é que foi connosco e como correu connosco, não devemos falar da nossa experiência como se todas fossem assim. Imaginem que eu sei de algum irmão que está a passar por um cancro e eu vou dizer: olha, isto até se leva bem, olha, passado 3 meses já andava aí... Eu tive um tipo de cancro
correu bem. Outros podem ter um bem mais grave e que se calhar não tem cura. Situações como a doença, a morte de um familiar, alguém que passou por um aborto espontâneo, pode ajudar com uma forma diferente uma mulher que passa por essa situação. Alguém que já passou por um divórcio, alguém que foi vítima de bullying ou de violência doméstica, alguém, todos nós, não é? Passou pela adolescência, sabe como é difícil. A adolescência é uma fase da vida complicada. E os pais devem lembrar-se, olha, eu já lá passei e eu sei como é. Situações familiares, dramas familiares pelos quais passamos. Antes disso, eu quero só contar aqui uma experiência, e eu vou acabar. Eu, ao longo da minha vida, já estive numa igreja, neste momento estou na igreja em Fontinhas, mas estive muitos anos na igreja em Estarreja. E eu sei o que é estar numa igreja pequenina. Eu sei o que é estar numa igreja onde, se eu faltasse, podia não haver culto. Éramos mesmo muito poucas pessoas. E por isso, quando eu recebo convites de igrejas pequeninas, em que são literalmente meia dúzia de pessoas, qual é a minha postura hoje? Não, já ouvi isto, atenção, isto que eu vou dizer. Eu não estou para fazer não sei quantos quilómetros para pregar para meia dúzia de pessoas. Eu com todo o gosto faço isso. Porquê? Porque eu já fui estrangeiro na terra do Egito e por isso eu conheço o coração do estrangeiro. Eu sei o que é, e vocês conhecem algum caso, pelo menos, do ancião daquela igreja telefonar quase com o coração nas mãos: olha, irmão, pode vir cá. Com todo o gosto. Porque eu sei que é difícil. Porque eu já lá passei. Agora, quem nunca passou por essa situação, se calhar não dá o valor que eu dou, porque eu já passei por lá. Há cerca de 8 anos, quando fui para a igreja em Fontinhas, eu tinha um filho, bebê, e tinha um filho com 8 anos. O filho bebê fazia barulho, naturalmente. O filho com 8 anos também não era a criança mais sossegada à face da terra. Falava e tal. E nós, por princípio, íamos à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nas Fontinhas em tempos, alguns saberão, era feita, não era colada ao culto como aqui. E como agora fazemos, meia hora antes, era um horário um pouco estranho. Mas nós íamos na mesma. Eu ia com a Cláudia e com os nossos filhos. E nem sempre era fácil. Porquê? Porque era um ambiente muito... que está correto, muito silencioso, eram os cânticos, as orações, e de vez em quando lá havia um choro, lá havia um ruído qualquer, típico de uma criança. Não foi fácil, mas algumas pessoas foram compreensíveis para connosco. Por isso, quando eu vejo agora jovens casais que têm filhos pequeninos e podem sentir-se um pouco constrangidos em trazer os filhos, eu digo: tragam os vossos filhos. Eu de bom grado sacrifico o silêncio absoluto, para não dizer silêncio sepulcral, na ceia do Senhor, pela vossa presença, com a presença dos vossos filhos. E isto porquê? Porque eu já passei por essa situação. Eu sei que não é fácil. Portanto, eu agora posso dizer aos outros: venham, façam, porque eu já lá passei. E é importante vocês estarem presentes connosco. Isto de ajudar os outros, ajudar o estrangeiro, é uma das bênçãos que resultam da adversidade. Eu falei-vos disso ainda este ano, falei-vos sobre as bênçãos da adversidade. Já que passamos pela situação difícil, por que não usar isso para ajudar outros? E termino a perguntar, não como aquele fariseu que perguntou, ou aquele doutor da lei: quem é o meu próximo? O senhor que fala do próximo. E penso que é depois que ele conta a parábola do bom samaritano. Penso que é: quem é o meu próximo? Eu pergunto: quem é o meu estrangeiro? Quem é que está agora a passar por uma situação parecida com a situação difícil pela qual eu passei? Eu consegui passar por ela com
maiores ou menores consequências. E agora? De que forma é que eu posso ajudar essa pessoa? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.